Vou começar esse vídeo dando algumas recomendações. A primeira é: evite aglomerações, principalmente à noite. Não faça visitas. Tome cuidado higiênico com o nariz e a garganta. Evite toda a fadiga e cansaço físico. Se ficar doente, nos primeiros sintomas, fique deitado e descanse. E evite a causa do resfriado, que é transmitida pelas mãos. Por isso, lave sempre as mãos. Tô falando de 2020? Não. Tô falando de 1918. Vamos estudar um pouquinho de história? Meu nome é Débora e você está no Multiplica. Nos últimos dias, praticamente não se fala de outro assunto, que é o coronavírus, a pandemia do ano de 2020, do século 21. E nós que éramos uma geração que até agora não tínhamos visto algo de tanto tamanho, né? Talvez desde 2009, agora a gente vê praticamente o mundo assolado pela questão do coronavírus. Trazendo um pouquinho para a história aqui, é importante dizer que sempre o ser humano, né? Sempre que a gente tem a história, o ser humano passou por grandes pragas. Né, a expressão quarentena, ela vem em geral de 40 dias que se afastava. Mesmo nos tempos bíblicos, por exemplo, quando se tinha a lepra, a hanseníase, né, a pessoa que tinha isso em geral se afastava do convívio com os outros. E historicamente a gente tem várias pragas, né, várias doenças que assolavam às vezes sem explicação à humanidade. Uma questão emblemática disso, por exemplo, é o quadro do holandês Bruegel, que está no Museu da Espanha, chamado Triunfo da Morte. Se a gente observar esse quadro, por exemplo, ele se inspirou muito no Apocalipse e também no Eclesiastes, na questão da morte, presente em vários contextos na vida das pessoas. Então, para a gente ter uma ideia de que não é algo novo esse medo da peste, esse medo do que pode acontecer. Voltando um pouquinho para o que eu tinha colocado no início, que é a questão de 1918. Em 1918 a gente tem, não só em São Paulo, no Brasil, mas no mundo, a chamada gripe espanhola. A primeira coisa interessante de dizer é que essa gripe não vem da Espanha, né? Pode parecer irônico, mas ela não vem de lá. Na verdade, a Espanha é o primeiro país que noticiou essa questão da gripe, porque, lembrando que em 1918 a gente está no final da Primeira Guerra Mundial, e até então a Espanha ela estava neutra. Então, dentro da neutralidade dela, foi a primeira que começou a noticiar as questões sobre a gripe espanhola. E até então não se sabia muito bem como aconteceria e tudo mais, depois ela vai espalhando para todos os países. Hoje o coronavírus, como que ele chegou nos países, se a gente for pensar? Foi pelos aeroportos, né? A gente tem um mundo globalizado em que as pessoas saem e mudam de país, de continente com uma certa facilidade. Então as doenças que acontecem num país também passam para os outros. Como isso acontece em 1918? Principalmente por meio dos portos. E aí, claro, a gente tem uma Primeira Guerra Mundial em que há muitas dessas questões de troca de soldados, então os soldados vão para lá, acabam adquirindo essas doenças. O Brasil, por exemplo, né, tem várias hipóteses de como que começou a gripe aqui. Teria chegado um navio, né, nos portos e vindo as pessoas para cá, teria espalhado essa gripe para cá. A questão, por exemplo, do Brasil, ele mandou uma comitiva para França, e lá na França muitos soldados morreram de gripe espanhola. E aí começou a se noticiar que teria essa gripe que matava as pessoas com muita facilidade. É importante dizer também que a gripe de 1918 não é a gripe de 2020, que é a coronavírus, né? Que, enfim, não precisa chamar de gripe, mas não é a mesma coisa. Ela é a H1N1, que esteve no Brasil em 2009, se a gente for fazer uma comparação histórica aqui. Bem,
Para contar um pouquinho assim de como ela aconteceu em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na Filadélfia, não se acreditou muito que a gripe mataria com dessas proporções. Aí teve um desfile, nesse desfile foram 200 mil pessoas e não se ouviu muito, se dizia, vai ser só uma gripe e tudo mais. A consequência é naquele mês morreu na Filadélfia 70 mil pessoas, diferente de São Luís, por exemplo, que ouviu um pouco mais isso, não teve aglomeração e morreu 700 pessoas. Para a gente ter essas questões de ouvir, né, os sanitaristas e aqueles que cuidam da saúde pública. Os números da gripe espanhola, eles são alarmantes. E se você tem avô ou mesmo bisavô em São Paulo, que de repente ouviu algum desses relatos, às vezes tem pelo menos alguma história de como foi em São Paulo isso, né, para falar das grandes capitais, no Rio também, Recife, em Salvador, por exemplo, também. Então, como foi que chegou lá? Em Salvador, para vocês terem uma ideia, foi proibido a caminhada até o Senhor do Bonfim. Por quê? Porque as pessoas chegavam lá em desespero, com medo do que podia acontecer e beijavam o pé do santo, né? E é o que acontecia, transmitia para todo mundo a gripe e as pessoas aí acabavam falecendo, muitas vezes sem assistência médica. Bem, dizem que os números, hoje em dia, assim, é óbvio que, né, se hoje é difícil calcular os números do coronavírus, imagina 100 anos atrás, 102 anos atrás. Então, o que se diz é que mais ou menos 500 milhões de pessoas foram infectadas e matou cerca de 50 milhões de pessoas. Por que é tão complicado essa gripe, né? Essas questões, principalmente, por exemplo, se a gente for comparar com ebola ou outras doenças, em geral, quando os sintomas aparecem, a pessoa já está muito mal, então ela já se afastou do convívio, ela já não fica transmitindo para todo mundo aquilo ali. No caso da influenza ou mesmo do coronavírus ou outras doenças, as pessoas manifestam os sintomas depois que elas já estão um tempo transmitindo a doença para as outras. Então esse é um grande problema. Então imagina, 50 milhões de pessoas morreram. No Brasil foram 35 mil, em São Paulo cerca de 5 mil. Só que, claro, para a gente usar esses números, a gente tem que pensar que a população do Brasil era muito menor, então certamente foi uma coisa que atingiu muito fortemente. Por exemplo, em São Paulo tinha cerca de 500 mil pessoas morando em São Paulo e morreu 5 mil pessoas, ou seja, 1% da população morreu. São números muito altos, né? Então é interessante a gente sempre comparar quanto que era a população e quanto que morreu, para a gente ter uma ideia da proporção. Porque às vezes a gente compara o número bruto e não tem essa ideia. Então ter essa ideia é importante para a gente entender o quanto que isso foi impactante na cidade de São Paulo e em outros estados também. Mas aí pensando principalmente em São Paulo. Em São Paulo, teria vindo por um grupo de futebol que veio jogar aqui, e em São Paulo se tinha muito medo do que podia acontecer. Ela chegou mais ou menos em outubro de 1918, por meio de um time de futebol que teria vindo jogar. O jogo foi cancelado, mas ela já começou a ser passada para as pessoas. E aí em São Paulo começou a ficar com muito medo que ficasse que nem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tinha muitas mortes, e em São Paulo começou a se ter isso. E aí, bom, foi uma questão de tempo até as pessoas começarem realmente muita gente morrer, ficar doente. Há várias imagens dessa época de lugares muito parecido com o que está acontecendo hoje, de estádios de futebol que foram transformados em hospitais para poder atender toda essa população que realmente ficou doente. E claro, daí isso começou a assustar o poder público, as pessoas não tinham muita ideia de como isso podia ser evitado. Então tinha gente daí que veio dizem que nessa época, né, isso não é muito comprovado, mas que começou a caipirinha, que era misturar cachaça, limão e mel para poder dar para o remédio, porque não se tinha muita ideia do que podia acontecer. E aí a gente tem dezenas de mortes, as pessoas ficam muito assustadas, e final de outubro, aí chega um dia que tem 279 mortes, e aí se decreta feriado em Santos e em São Paulo. São fechadas as escolas, as pessoas não podem mais sair de casa. Então é um dia, se a gente for fazer um paralelo histórico, que São Paulo parou. Né, já era uma cidade para a época grande, com muito movimento, mas foi uma época que São Paulo parou por medo dessa doença que estava matando e levando muitas pessoas. Há relatos que o número de mortos chegou a tal nível que não se tinham de enterrar. E isso fazia com que eles saíssem procurando a ajuda de coveiros
ou de pessoas que estavam passando para poder ajudar a enterrar tal número de mortos. É claro que vocês, tal como eu, lembram neste momento do que tem acontecido na Itália, onde por causa do número de mortos se coloca fora da cidade as pessoas para serem enterradas e cremadas, como tem acontecido. Em 2009 a gente tem a última pandemia recente, né? Nós estamos em 2020, isso tem 11 anos, 12 anos aliás. E nessa pandemia, que foi a influenza, ela veio do México e passa por 75 países. Ainda não se tem tantos números exatamente que passaram por essa pandemia, mas o número de mortes também é bem alto. Hoje a gente vive mais uma pandemia, né, que é o coronavírus. A gente ainda não tem dimensão do quanto isso vai impactar a vida das pessoas. Na verdade, impactar sim, o quanto isso vai trazer de flagelo, né, de morte, quais consequências que a gente tem. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões, e aí pensando em termos de poder público, sem ter ideia do que vem. E aí é complicado, às vezes, a gente fazer um julgamento, né, do passado. Deveria fazer assim e tal. Muitas vezes as pessoas, elas tomam as decisões sem imaginar o impacto daquilo. Então é importante que a gente tenha sempre essa consciência. E pense, né, nos impactos das nossas ações e o quanto isso vai, muitas vezes, determinar a vida de muita gente, infelizmente. Bom, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo para a gente pensar a questão das nossas ações que impactam a vida de muitas outras, né? Então, muitas vezes, em termos de poder público, as ações que vão tomar vão impactar a morte de muitas pessoas, seja quais ações vão tomar. A gente muitas vezes não tem dimensão para onde as coisas estão caminhando. Eu peço o teu like, pode deixar comentários, críticas, sugestões de novos vídeos. Se tu quiser fazer algum comentário sobre outras doenças também, é claro que a gente sabe que teve outras doenças que já passaram pela humanidade. 1918 é um exemplo para a gente pensar até questões da quarentena, de como isso tem acontecido. Não te esquece de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.